Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, a partir do verso 17. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, a partir do verso 17, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, e para a edificação de uns para com os outros. Amém. Hoje, se a gente chegar numa igreja e perguntar para os crentes, quem aqui faz parte do reino de Deus, praticamente todas as pessoas que estiverem dentro daquele templo, dentro daquela igreja, dentro daquela casa de oração, vai levantar as mãos, dizendo: eu faço parte do reino de Deus. Mas será que todos os crentes fazem parte do reino de Deus? Aqui a palavra de Deus está dizendo, em aos Romanos, capítulo 14, verso 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Então, quem é aquele crente? Qual é aquele crente que faz parte do reino de Deus? O crente que faz parte do reino de Deus é aquele crente que pratica a justiça, é aquele crente que está sempre ali, fazendo o que é certo, aquele crente que não faz coisas erradas, aquele crente que quando ele compra, ele paga, aquele crente que se ele empresta alguma coisa, ele devolve o que ele emprestou, é aquele crente, que quando ele vai trabalhar, é numa empresa, ou na casa de alguém, ou para alguém, quando aquele crente vai trabalhar, ele não fica enganando o patrão, é aquele crente que ele trabalha honestamente, é aquele crente que ele não rouba, ele não pratica o roubo, mas é aquele crente que ele trabalha honestamente, O crente que faz parte do reino de Deus é aquele crente que ele não fala mentira, mas ele fala sempre a verdade. Aconteça o que acontecer, aquele crente está sempre falando a verdade. Esse crente faz parte do reino de Deus. O crente que faz parte do reino de Deus é aquele crente que ele não pratica o adultério, ele não pratica a prostituição, Esse é o crente que faz parte, do reino de Deus, O crente que faz parte do reino de Deus é aquele crente que vive em paz com todos, É aquele crente que quando ele vê uma briga, ele não vai lá brigar também, não. É aquele crente, que quando ele vê uma briga, se ele, puder, separar aquelas pessoas, levar a palavra de Deus para aquelas pessoas, explicar para aquelas pessoas que estão brigando, que é importante, um perdoar o outro, que é importante eles resolverem, o que eles têm que resolver em paz, na paz,
sem briga, sem contenda, né? É aquele crente que quando ele chega num lugar onde, né, tiver uma confusão, ele leva a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão ali naquela confusão, né? Para que aquelas pessoas não vivam em confusão, né? Mas vivam em paz, né? É aquele crente que leva a paz de Jesus Cristo, né, para onde ele vai, né? A paz de Jesus Cristo não é só um cumprimento, né? Não é falar só a paz do Senhor, irmão. Não. A paz de Jesus Cristo, né, é com atitudes, né? A paz de Jesus Cristo é a gente viver em paz com todas as pessoas, é a gente não arrumar briga com ninguém, é a gente não brigar com ninguém, é a gente perdoar o nosso próximo. Porque não adianta um crente cumprimentar o outro crente hoje com a paz do Senhor Jesus e amanhã já está os dois brigando, né, discutindo, né, em confusão. Não, né? A paz do Senhor, ela tem que ser vivida, né? E não só falada, mas ela tem que ser vivida também, né? Romanos capítulo 14, verso 19. Romanos capítulo 14, verso 19 diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros, né? Então aqui a palavra de Deus está dizendo que o crente, ele tem que fazer coisas, né, que servem para a paz e para a edificação. Se um crente fala mentira para um outro crente, ele não está edificando o outro crente. Se um crente fala palavrão para uma outra pessoa, esse crente não está edificando a vida da outra pessoa. Quantos crentes na internet, né, fazendo vídeos falando palavrão? Aí uma pessoa que não é crente vai ver aquele vídeo e o crente está lá falando palavrão no vídeo. Essa pessoa que está vendo esse crente falando palavrão, ela vai ter a vida edificada? Não vai. Não vai. Né? Aquela pessoa que não é crente, que vê o crente falando mentira, essa pessoa não vai ser edificada. Então o crente, ele tem que falar palavras que edificam a vida da outra pessoa que está ouvindo, né? Então o crente, ele tem que fazer as coisas que servem para a paz. O crente, ele tem que promover a paz, né? Lá no serviço, né? Na escola, na faculdade, na igreja. Porque muitas vezes a pessoa, o crente, às vezes o crente, ele pensa que ele só deve viver em paz dentro da igreja, né? Mas só que às vezes lá no serviço dele, né, ele não vive em paz, né? Lá no serviço dele ele fica arrumando confusão, lá na escola, na faculdade fica arrumando confusão, lá na casa dele, na rua fica arrumando confusão. Então não adianta o crente viver em paz só dentro da igreja, não adianta o crente promover a paz só dentro da igreja. O crente, ele tem que promover a paz aonde ele estiver. O crente, ele tem que viver na paz de Jesus Cristo aonde ele estiver. Ele tem que levar a paz de Jesus Cristo com ele. E a paz de Jesus Cristo não é só palavras, não é só sair por aí falando a paz de Jesus Cristo, né? A paz de Jesus Cristo é o crente está sempre ali anunciando a palavra de Deus para quem estiver precisando ouvir a palavra de Deus, né? É o crente perdoar, né? Se alguém fez algum mal para aquele crente vai perdoar aquela pessoa, né? Vai orar, né? Para que Deus abençoe, que aquela pessoa também conheça a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e aceitar a Jesus Cristo como Salvador, né? Então, porque se um crente, né, se alguém
né, vai arrumar briga com o crente, e aquele crente começa a brigar também, né, aquele crente não tem a paz de Jesus Cristo, né? Aquele crente não tem a paz de Jesus Cristo na vida dele, né? Mas quando o inimigo manda uma pessoa brigar com o crente, aí o crente anuncia o evangelho para aquela pessoa que veio brigar com ele. Aquele crente ora, né, para Deus abençoar aquela pessoa que amaldiçoou ele. Então aquele crente, ele está edificando a vida daquela pessoa, né? Aquele crente, ele está vivendo a paz de Jesus Cristo na vida dele, né? Às vezes, né, tem pessoas, tem crentes que às vezes vai na igreja, né, e aí ele ora pedindo para Deus abrir a porta do emprego, né? Ele ora assim: Senhor Jesus Cristo, abre a porta do emprego para mim, né? E dali um tempo, né, aquela pessoa consegue um serviço, né, que queria, consegue um emprego que queria. Aí aquele crente vai na igreja e conta aquele testemunho: olha, Jesus, ele abriu a porta do emprego para mim. Eu fiz a campanha aqui na igreja e Jesus abriu a porta do emprego para mim. E aquele crente, ele fica feliz, né? Só que aquele emprego não vai salvar ele. Aquele emprego é só para a vida aqui na terra. Se aquele crente, ele não aceita, se aquele crente ou aquela pessoa não aceitar a Jesus Cristo na vida dele, se aquele crente não aceitar as palavras de Jesus Cristo na vida dele, né? Porque aceitar Jesus não é só levantar a mão e falar: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Não, aceitar Jesus não é só isso. Aceitar Jesus é ouvir o que Jesus Cristo ensinou, é ler na Bíblia o que Jesus Cristo ensinou e praticar o que Jesus Cristo ensinou. É fazer o que Jesus Cristo ensinou, é fazer o que Jesus Cristo disse para fazer. Isso é aceitar Jesus Cristo, né? Então, se aquela pessoa que diz que Jesus abriu as portas do emprego para ele, não aceitar a Jesus Cristo como Salvador, né, não passar a praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, aquele emprego não vai salvar aquela pessoa. Não vai salvar, né? Então, as pessoas têm que aprender, né? As pessoas têm que aprender que o reino de Deus, né? O reino de Deus não é porta de emprego aberta. O reino de Deus, né, não é prosperidade. O reino de Deus é paz e justiça. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. A alegria no Espírito Santo não é somente a pessoa ficar gritando, pulando. Porque Jesus, ele disse assim, né, que quando ele, né, que ele ia, né, para o céu, ele ia para o céu, né, quando Jesus ressuscitou, né, não antes de Jesus, né, ser crucificado, né, as últimas palavras de Jesus, né, para, né, os apóstolos, né, algumas das últimas palavras de Jesus para os apóstolos foi: eu vou para meu Pai que está nos céus, mas o meu Pai que está nos céus, Ele vai mandar o Espírito Santo, aquele Espírito Santo da verdade. E aquele Espírito Santo da verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Aquele Espírito Santo da verdade, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos ensinei, né? Então, às vezes a pessoa está ali pulando, gritando, dizendo que está cheio do Espírito Santo, mas se a gente perguntar para a pessoa o que Jesus ensinou,
A pessoa não sabe. A pessoa não sabe o que Jesus ensinou. Por isso que hoje nós vemos tantas pessoas até falando línguas estranhas. A gente vê muitas pessoas, né, que ficam rolando no chão dentro da igreja, pessoas que ficam pulando, mas falam mentira, né, vivem no adultério, vivem na prostituição, né, vivem no roubo, né? Isso não é alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo, né, aquele crente que ele tem a alegria do Espírito Santo na vida dele, é aquele crente que ele ouve a voz do Espírito Santo, né? Porque Jesus, ele não falou, né, que o Espírito Santo ia fazer as pessoas ficar gritando, pulando. Jesus Cristo falou que o Espírito Santo ia fazer as pessoas lembrar do que ele ensinou, né? Que o Espírito Santo ia ensinar a palavra de Deus para as pessoas, né? E quantos crentes que falavam tanta língua estranha, pulavam, gritavam, e depois foram pegos no adultério, foram pegos roubando, né, matando, destruindo, fazendo as obras do diabo. Por quê? Porque elas apenas estavam, né, sentindo uma falsa alegria da carne, mas não era a alegria do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo, às vezes, né, a gente pode estar passando por um momento tão difícil na nossa vida, né? E quando a gente tem o Espírito Santo né, na nossa vida, aí vem aquela palavra na nossa mente, aquela palavra, né, aquela vontade da gente abrir a Bíblia, e quando a gente abre a Bíblia, vem aquela palavra que a gente estava precisando ouvir. Por quê? Porque é o que Jesus disse: o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas que eu vos ensinei. O Espírito Santo vai ensinar vocês todas as coisas. Não adianta a pessoa pegar a Bíblia para ler, né, para estudar a Bíblia. A pessoa vai lá numa escola de teologia e estuda a Bíblia inteira, mas sem o Espírito Santo não vai adiantar nada, porque é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos ajuda a entender o que está escrito na Bíblia. Então aqui está escrito aos Romanos, capítulo 14, a partir do verso 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Aquele crente que não vive na justiça de Deus, aquele crente que não vive na paz de Deus, ele não vai entrar no céu. Ele pode ter o nome dele numa carteirinha de membro, ele pode ter o nome dele no livro de registro da igreja, mas o nome dele não está escrito lá no céu. Porque nenhum pregador, nenhum dirigente de igreja pode escrever o nome de uma pessoa lá no céu. Ele pode escrever o nome da pessoa que batizou no livro de registro de membro. Mas Deus, ele só vai escrever o nome da pessoa lá no livro da vida. Aquela pessoa que vive na justiça de Deus, aquela pessoa que pratica a justiça de Deus, aquela pessoa que vive na paz de Deus. Essa pessoa vai ter o nome escrito no livro da vida. Agora, as pessoas que só são crentes, mas não obedecem a Deus, não quer obedecer a Deus, só quer as bênçãos de Deus, essas pessoas não terão o nome escrito no livro da vida. Quando elas batizarem, elas vão ter o nome escrito na carteirinha de membro, vai ter o nome escrito ali no livro de registro de membro da igreja, mas não vai ter o nome escrito lá no céu. Depois que Jesus mandou os discípulos,
né, irem pregar o Evangelho, né, expulsar os demônios. Jesus disse: olha, vão, né, preguem o Evangelho, expulsem os demônios, né, limpem os leprosos, né, ressuscitem os mortos, curem os enfermos. Né? Aí quando os discípulos voltaram, eles voltaram felizes, dizendo: mestre, em teu nome a gente fazia muitas maravilhas. Em teu nome a gente curava os doentes. Em teu nome a gente limpava os leprosos. Em teu nome a gente ressuscitava os mortos. E aí Jesus falou para eles: olha, não fica feliz porque vocês fizeram milagres não em meu nome. Fiquem felizes por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Muitas vezes a pessoa fica feliz, né, porque ela recebe um dom para curar os enfermos, ela recebe um dom para pregar, mas não quer dizer que o nome está escrito no livro da vida. Porque nós vimos, né, muitos pregadores que operavam milagres, maravilhas, que pregavam bonito, mas que depois, né, foram pegos fazendo coisas erradas, que desagradavam a Deus. Muitos pregadores que morreram, né, em pecado, mas quando eles estavam vivos, as igrejas ficavam cheias, os milagres aconteciam, aquelas pregações, onde as pessoas ouviam aquelas pregações e aceitavam a Jesus Cristo, através das pregações daqueles pregadores e pregadoras. Mas eles não foram salvos. O próprio Judas Iscariotes, que era um pregador da palavra de Deus, ele não foi salvo, né? Porque ele tirou a própria vida. Quando Judas Iscariotes estava ali tomando a Santa Ceia, ele estava tomando a Santa Ceia com maldade no coração. Ele estava tomando a Santa Ceia pensando num jeito de trair Jesus. Apesar de alguns teólogos até dizerem que Judas Iscariotes foi salvo, mas a palavra de Deus diz que durante a última ceia ali, Judas Iscariotes estava tomando a Santa Ceia com maldade no coração, com desejo de traição no coração. E depois Judas Iscariotes foi lá, amarrou uma corda num lugar lá e tirou a própria vida. E ele foi um pregador da palavra de Deus. Ele foi um homem escolhido por Jesus, porque a palavra de Deus diz que Jesus escolheu os apóstolos. Então aqui também diz: sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Romanos capítulo 14, verso 19. Né? Então nós que somos servos de Deus, nós temos que fazer as coisas que promovem a paz. Nós devemos fazer coisas que vai edificar o nosso próximo. Eu vou falar alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa que vai edificar a vida do meu próximo. Eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa que vai edificar a vida dele. Hoje os crentes, hoje as pessoas que não são crentes, né? As pessoas que não são crentes, elas veem os crentes, né, falando mentira, falando palavrão, enganando os outros, né? Na prostituição, no adultério. E aí aquela pessoa, quando a gente vai evangelizar aquela pessoa fala: eu não quero ser crente não. Eu vi um crente ali que faz coisa errada. Então esse crente ele está dando mau testemunho. Esse crente ele está atrapalhando a evangelização. Porque por causa dele, aquelas pessoas que não são crentes não querem aceitar Jesus Cristo. Né? Aquele crente ele não está trabalhando para o reino de Deus. Ele está trabalhando para o diabo. Então esta
é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Né? Que se a gente quiser fazer parte do reino de Deus, nós temos que viver na justiça e na paz de Deus. E nós temos que ser também guiados pelo Espírito Santo. Né? Quando a gente for ler a Bíblia, a gente pedir ajuda do Espírito Santo. É falar, Senhor, eu não estou entendendo essa parte aqui da Bíblia. E o Espírito Santo ele vai ensinar, porque Jesus diz, e o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Né? Então, que o Senhor Deus continue falando conosco através de sua palavra. Agora vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus por essa palavra de salvação, né? Mas alguém pode dizer, pregador, mas essa palavra não é uma palavra de prosperidade. Eu falo que é uma palavra de prosperidade, porque a maior prosperidade que um crente pode receber de Deus é a salvação. Porque todas as coisas materiais aqui desse mundo vai ficar. Né? Jesus ele disse para a gente ajuntar tesouros nos céus. Né? O que é ajuntar tesouros nos céus? É buscar salvação. Né? Então vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor Deus maravilhoso, eu te agradeço a tua palavra de salvação que o Senhor tem nos ensinado, Senhor Deus. Porque o Senhor quer que a gente esteja aí no céu junto com o Senhor, Senhor Deus maravilhoso. O Senhor quer, Senhor Deus, né, mandar o teu Filho Jesus Cristo, né, para nos buscar, Senhor. Mas a gente só vai aí para o teu reino se a gente praticar a tua palavra, se a gente obedecer a tua palavra, Senhor. Se a gente viver na tua paz, na tua justiça, se a gente der ouvidos ao que o teu Espírito está falando com a igreja, Senhor. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de nós que estamos aqui na tua casa de oração, os que estão vendo esse vídeo também, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.